Olá, pessoal! Vamos continuar os nossos estudos em ciências sobre os animais. Então, na aula passada, nós vimos a diferença entre animais consumidores, seres vivos consumidores e seres vivos produtores. Agora nós vamos ver alguns tipos de animais que são consumidores, ou seja, aqueles que não produzem o seu alimento. Então, nós temos os herbívoros, que são animais que se alimentam de plantas e algas. Aqui no slide a prof colocou umas figuras de alguns animais que são herbívoros para vocês recordarem, além daqueles que estão no livro. Também nós temos os animais carnívoros, que comumente a gente diz assim, que são aqueles que comem carne. Então, cientificamente, eles são classificados como os animais que se alimentam apenas de seres vivos consumidores. Isso quer dizer que eles não se alimentam de produtores, então eles não se alimentam nem de plantas, nem de algas, somente de animais que são consumidores também. Nessa classificação, nós temos os animais onívoros também. Eles são aqueles que se alimentam tanto dos seres vivos produtores quanto dos consumidores. Isso quer dizer que eles se alimentam tanto de carne, de outros animais, como também de plantas. Então, por isso que eles são onívoros, eles não fazem a separação do alimento se for carne ou planta, eles podem se alimentar com os dois tipos de alimento, tanto dos seres vivos produtores quanto dos consumidores. Os animais também podem ser detritívoros, que são aqueles que se alimentam de restos de plantas e de outros animais. Os animais detritívoros são aqueles que, pela sua maneira de viver e de se alimentar, nos trazem queremos uma certa distância deles, eles não são agradáveis aos nossos olhos. Então, nós temos ali como exemplos urubus, mas o livro também traz outros, como por exemplo, o besouro escaravelho, que é um animal que se alimenta de fezes de outros animais. Os urubus também se alimentam de restos de outros animais, já que já foram mortos. Nós temos também nessa classificação as baratas, que são animais que também se alimentam de matérias orgânicas que são liberadas por outros animais. Então, nós temos queremos uma distância dos animais detritívoros, porém é importante a gente ressaltar que eles têm uma importância na natureza, porque imaginem que essas substâncias ou esse cardápio diferenciado desses animais fosse ficar exposto ou ficar na natureza, não fosse consumido. Imagine quanta sujeira poderia permanecer no nosso meio se não existissem esses animais que se alimentam desses restos de plantas ou desses restos de outros animais. Então, eles são considerados animais essenciais para fazer a limpeza desses ambientes. Eles comem aquilo que os outros animais não comem. Que nós temos na natureza animais que são carnívoros, então, que se alimentam de animais produtores, aliás, de animais consumidores. Nós temos os herbívoros, que são aqueles que se alimentam de plantas e algas, que são seres vivos produtores. Nós temos os onívoros, que se alimentam tanto de plantas como também de carne de outros animais, e também temos então os detritívoros, que são aqueles que comem tudo que os outros não comem, certo? Então, essa é a classificação dos animais consumidores, os tipos de consumidores.
certo? Na página 201 tem uma pergunta para você responder. O livro pede para fazer uma pesquisa junto com um colega, mas a prof já trouxe aqui alguma coisa no slide que você já pode ler e pesquisar. Se quiserem acrescentar mais alguma coisa nessas linhas que tem ali no livro, além do que a prof já colocou no slide, você também pode, tá? Fazer mais uma pesquisa mais aprofundada. Eu vou ler aqui a minha pesquisa, algumas coisas que fala sobre a barata. Vou ler devagar para que vocês possam acompanhar. As baratas são animais invertebrados do grupo dos insetos. Elas são muito importantes, principalmente nas cidades. Apesar de as que vivem nas cidades representarem apenas 1% das espécies existentes. Isso quer dizer que existem muito mais do que as que nós vemos nas cidades. Elas são fundamentais para a decomposição de materiais orgânicos. Caso elas desaparecessem das cidades, isso provocaria grande desequilíbrio de resíduos orgânicos e sólidos, aumentando em muito o lixo. Além deste papel, fazem parte da alimentação de outros animais, como aranhas e escorpiões. Então, as baratas, apesar de serem animal que nós queremos bem longe de nós, elas são importantes porque elas fazem essa limpeza e ainda servem como alimento para outros animais, como as aranhas e os escorpiões. Então, elas ainda são importantes para a cadeia alimentar.